Então, pessoal, eu vou contar um pouco a respeito da história de como eu me tornei médico. E aquela história bem conhecida de que você tem aquela gana de entrar dentro da faculdade e você rala um bocado. Só que antes de querer medicina, eu já cheguei a querer várias coisas. Entre elas filosofia, artes cênicas até mesmo, né? Estudava de tudo, biologia, adorava história, física, me encantava com todos aqueles problemas matemáticos. E antes mesmo de entrar na faculdade, eu passei por um problema dentro da minha família, que foi a morte de uma pessoa muito querida, que era minha avó. Passou, deu certo, eu passei na faculdade, em homenagem a ela, em homenagem a todo mundo que acreditou em mim, e eu entrei na faculdade. Mas alguma coisa de quebrado, sabe? Alguma coisa quebrou dentro de mim. Eu comecei a ter derrotas e mais derrotas dentro da faculdade, mas não era porque eu estudava pouco, mas é porque a literatura da faculdade parecia muito árida, muito complexa, e não falava sobre aquilo que eu fui atrás de saber, que era o ser humano, sobre a vida em todo o seu sentido. Eu via aquilo dali muito setorizado, era muito parado, eu poderia dizer mesmo até mesmo muito morto, né? A gente começava estudando seres mortos e não seres vivos. Muito diferente da biologia, com todos aqueles aspectos e aquelas teorias, né? Era complicado, né? O formal fazendo lacrimejar o seu olho e logo no segundo ou terceiro semestre você participando de uma necrópsia de alguém que nesse instante estava ali no hospital e daqui a pouco não está mais. E ela se transformou num objeto que você pode abrir e começar a investigar o que levou à morte. E as pessoas lá, olhos vidrados, tentando desvendar aquele mistério que já não se chama mais ser humano. É simplesmente um corpo que está exponencialmente em fase de apodrecimento. E eu acho que um dos problemas que eu tinha na faculdade é porque eu queria saber um pouco mais a respeito do ser humano, da vida dele, a respeito do significado que tem essa própria vida. Aí, qual era o problema? Eu chegava lá dentro da biblioteca, em vez de eu ir atrás do livro de anatomia, cara, vai ter uma prova daqui a um mês, eu tenho que alugar logo esse livro. Aí eu via a estante das humanidades. E aí eu via os livros de filosofia, os livros de sociologia. E aí eu coçava a mão e ia ler. E quando eu menos esperava, eu tinha alugado esse livro de anatomia e eu dava mais atenção à filosofia do que à anatomia. Mas é porque a anatomia era morta. Desenhos muito lindos, muito belos, muito coloridos, as pranchetas. Mas eu não conseguia ver o fluxo da vida ali por aquelas páginas. Mas pelos livros de filosofia, sim. E assim foi até o final da faculdade, quando depois eu me formei, entrei na residência de Medicina de Família e Comunidade, entrei nas emergências, e nas emergências eu deparei pela primeira vez, né, comigo, cuidando de pessoas que por causa do fluxo da doença delas, que era irreversível, chegaram na morte. E vi sofrimentos atrozes de filhos que perderam um pai, e pessoas que estavam dentro de doenças crônicas e perderam a própria vida. Enfim, tudo aquilo dali instigou a minha alma a querer saber mais ainda sobre a vida. A morte que fere a vida, fazendo com que aquele que busca entenda mais sobre a vida. E a complexidade de toda a política da medicina e a complexidade da nossa razão tentando encontrar uma verdade que ajude as pessoas. Então onde foi que eu fui parar? Em mais livros e mais livros e mais livros de filosofia. E até hoje eu não parei. E aí chegou o momento, eu, Alan Denizar, médico de família e comunidade, mestrado em saúde coletiva, de compartilhar com você, alguma coisa que seja esclarecedor para essa vida que tanto nos alfineta, né? Que tanto nos agulha, que tanto nos fere. Nós estamos fazendo esse curso, que é o curso Filosofia e Medicina, abordando vários aspectos de todos esses conhecimentos teóricos que nós podemos trazer para você de uma forma sintética, de uma forma didática, e que vai ajudar você a entender o que é a filosofia, não só no aspecto teorético, mas aquilo que ajuda a você conhecer e melhorar as angústias da sua alma na medida que você se encontra como um ser consciente da sua mortalidade, né? E desejoso da imortalidade. Vamos mostrar para você algo que geralmente não é abordado, que é a conexão entre mitologia e filosofia e o quanto o nosso cérebro ele é mitológico. O quanto a mitologia não são falas de mentira, mas elas são outras formas de dizer a verdade, mas através de linguagens simbólicas.
Vamos contar para vocês histórias da mitologia, e não só da mitologia grega, mas do universo judaico-cristão, que nos ajuda a entender a realidade. E mostrar o quanto os nossos comportamentos estão sendo guiados por essas histórias há muito tempo e hoje a gente não toma consciência disso. E como fazer com que essas histórias elas sejam fecundas para o seu dia a dia, transformando você num ser consciente não da utilidade das coisas, mas do sentido último delas. Viver uma vida não baseada no utilitarismo, mas no significado profundo do que é viver, né? Nessa vida que começa no berço e ela tem o seu ápice no túmulo. Vamos entender um pouco a respeito do que é a razão, como é que essa razão perscruta ali na anamnese, investiga, né? Qual é o tipo de razão que está sendo colocado em pauta quando você está diante de um paciente, numa dor aguda, numa dor crônica. De onde vem a construção dessa razão na história da filosofia? E, finalmente, as aberturas que nós temos que ter da razão para outros tipos de racionalidades médicas. Em que momento a nossa razão ela se torna insuficiente e nós devemos ter consciência dessa insuficiência para conseguirmos entender o que você pode chamar sobre medicina, alcunha de medicina alternativa ou medicina integrativa, e que na verdade são outras civilizações, outras histórias, outros momentos do ser humano, enxergando a realidade que é o sofrimento humano, mas sobre outras perspectivas, sobre outros vieses. Vem com a gente aí no Núcleo MD para a gente conseguir entender um pouco melhor a respeito disso.